Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Hoje nós vamos estudar a parábola da rede, né? A história que Jesus nos contou, uma das histórias que Jesus nos contou há mais de 2000 anos e que é tão atual. Bom, a parábola da rede nos fala do momento de mudanças que a humanidade já está passando, decorrentes da lei de progresso, né? Vai ocorrer, ou já está ocorrendo, uma significativa transformação moral na humanidade, né? Rodolfo Caligares, em seu livro Parábolas e Estudos Evangélicos, ou Parábolas Evangélicas, ele nos diz assim: é o fim do mundo velho, com suas confusões, suas discórdias, seus convencionalismos, suas iniquidades sociais, seus ódios, suas lutas armadas, e é o advento de um mundo novo, sob a égide da verdade, do bom entendimento, da lisura de caráter, da equidade, do amor, da paz e da fraternidade universal. Muito interessante, né? Vamos ao texto evangélico que Mateus registrou, né, no capítulo 13, versículos de 47 a 50, para quem quiser dar lá uma lida, né? Jesus disse: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e assentam-se, apanhando para os cestos os bons e os ruins eles lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola nos diz dessa transformação que a gente está passando, né? Que a humanidade está passando. Ela significa o fim desse ciclo evolutivo da humanidade terrena, com o desaparecimento dos seus usos, dos seus costumes, das suas instituições contrárias à justiça e à moral. A humanidade tem realizado até o presente muitos incontáveis progressos, né? Os homens, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Mas ainda lhes resta um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Nós temos que assegurar o bem-estar moral, porque o bem-estar material nós já está assegurado. Não poderíamos conseguir isso nem com as nossas crenças, nem com as nossas instituições antiquadas, restos de outra idade, né? Boas para aquela época, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo que comportavam, já são hoje um entrave ao nosso progresso, né? Já não é somente o desenvolver a inteligência o que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcita o egoísmo e o orgulho, o mal, a causa do mal na humanidade. Vamos à interpretação do texto evangélico, né? Jesus disse, Mateus registrou: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. A expressão reino dos céus, muito usada por Jesus em suas lições, tem dois sentidos: o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Quando usada objetivamente, designa o mundo exterior, o mundo, esse universo do qual a Terra faz parte e onde nós habitamos, né? Reserva-se então a denominação de reino dos céus para os lugares
felizes do universo, que são os mundos regenerados, os mundos felizes, os mundos divinos, né? Tomada no sentido subjetivo, a expressão reino dos céus designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade do coração, a calma interna, a fé viva em Deus. Tudo isso é originado da perfeita compreensão das leis divinas e de completa submissão à vontade do Senhor. O religioso tradicional, ele costuma ver céus como um lugar específico a ser conquistado após a morte. Então, de acordo com a nossa conduta moral, nós vamos para o céu, vamos para o inferno, ou vamos para o purgatório, ou para o limbo, ou seja lá onde for, cada um com a sua crença acredita em céus específicos, né? Para nós espíritas, abre-se uma nova concepção, porque o reino dos céus é um estado de alma, reflexo da soma de caracteres positivos que já detemos e colocamos em prática na nossa existência, né? Na parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede. Não se trata, porém, de uma rede enrolada e encostada à margem sem utilidade, mas de um instrumento em perfeita condição de uso que é lançado ao mar com técnica e sabedoria. Lançar envolve trabalho meticuloso, envolve operação inteligente, bem direcionada. Nesse sentido, a rede deve estar sempre pronta e bem cuidada, apta para o trabalho. Nós somos a rede. Estamos aptos? Vamos refletir sobre isso. A rede representa a lei de amor, inscrita por Deus em todas as consciências. E os peixes, né? Os peixes de toda espécie apanhados por elas são os homens de todas as raças, de todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. De um lado está a rede a ser lançada do barco, e do outro o mar, um mar precioso, um celeiro imenso onde podem emergir elementos valiosos. O barco é a nossa posição perante a vida. A lei de amor, aqui que é representada pela rede, nos oferece em qualquer situação e qualquer época os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança. E quais são esses instrumentos? A inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso e por aí vai. São elementos que, se bem aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito, né? Concedendo-nos sustentação para galgar novos patamares de progresso. A rede é lançada no mundo que, além de escola, também é uma fonte inesgotável de recursos, onde se pode captar auxílio de toda a natureza. A arte da convivência pacífica demonstra que é importante saber qual a condição espiritual das pessoas que nos são apresentadas, trazidas ao nosso barco existencial. Dentre elas encontramos as de caráter digno, ilibado, outras mais despreparadas, que ainda estão presas a interesses materiais. Algumas, entretanto, já se identificam com os progressos de melhoria espiritual. Bom encontrar pessoas assim, não é? É lógico que todos compartilham, direta e indiretamente, a jornada da nossa vida. Essas pessoas devem merecer a nossa compreensão, porque também precisamos ser compreendidos, né? E serem vistos como os nossos irmãos. Devemos estar sempre atentos ao que cada pessoa tem a nos oferecer. Entretanto, ainda que guiados pelos valores da moralidade
e do conhecimento, nós temos a liberdade para agir. O livre-arbítrio que Deus nos deu. Fato que define a nossa conduta perante a sociedade. O correto é seguir as diretrizes do bem, realizando escolhas acertadas, observando com atenção as pessoas e os acontecimentos, como nos orienta Emmanuel, que ele nos diz. Observa em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assalto das trevas. É o que nós estamos vendo nos momentos atuais que estamos vivendo. Muita desavença, muita tristeza, muita desarmonia, falta de amor, de fraternidade, né? Sem dúvida, em algum lugar, em nenhum lugar, em tempo algum, nada conseguiremos, na essência, planejar, organizar, conduzir, instituir ou fazer sem Deus, né? No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito esquecer que Deus igualmente espera por nós. Deus espera por nós. Nós podemos fazer a nossa parte. E temos que fazer a nossa parte. E, Mateus diz, Jesus diz, Mateus registra, aliás, e, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora os peixes, né? Então, uma vez que nós arregimentamos os valores evolutivos dessa pesca simbólica, a rede é puxada a fim de dar início ao esforço seletivo. Isso é fato rotineiro nos encaminhamentos da existência, né? Sempre está sendo feita essa separação do joio e do trigo, né? A cada momento nós fazemos as nossas escolhas. Temos o livre-arbítrio para isso, operando nas mais variadas frentes, pela seleção de companhias, pela seleção pelas situações, pelos interesses, pelos desejos. Em consequência, nós nos deparamos sempre com os resultados do uso do livre-arbítrio. Esse que nos foi dado, positivos ou negativos. Se fazemos o bem, teremos resultados positivos. Se compactuamos com o mal, teremos resultados negativos mais à frente. Os pontos positivos são as vitórias espirituais que nos fazem crescer, subir a um degrau na escada evolutiva, né? Os resultados negativos serão lançados fora no mar da existência para que ocorram as devidas retificações no momento apropriado, determinado pela lei de causa e efeito. Então, as reencarnações aí estão. Às vezes, geralmente, nós já teremos, vamos colher os resultados positivos ou negativos nessa mesma existência. Mas quando esse resultado negativo é muito pesado, vamos dizer, para os nossos ombros frágeis, Deus, que é misericordioso, deixa que possamos resgatar, corrigir isso em uma nova existência, em novas existências, até que tenhamos condições, né, de realizar o bem e cobrir essa multidão de pecados com o amor, né? Bom, essa é uma contextualização da parábola no plano individual. Entretanto, o processo de seleção, simbolizado na triagem dos peixes bons e dos ruins, que o texto evangélico especifica, pode ser aplicado às transformações que coletivamente acontecem na humanidade.
fisicamente, o globo terráqueo tem experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados, né? Nós vemos, quem estudou um pouco de ciência, né? Então tem alguns acreditam de uma forma, outros acreditam de outra forma, mas a ciência diz que nós viemos evoluindo até chegar ao estado hominal. E o espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? Ciência e filosofia, sem esses pilares, né? O espiritismo não é espiritismo. Então, nós temos sempre que andar de mãos dadas com a ciência, com a filosofia. A religião é consequência da prática dessas duas ciências, da ciência e da filosofia. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. De duas maneiras se executa esse duplo progresso. Uma lenta, né? De toda forma nós vamos passar por esse progresso. Às vezes esse progresso se dá de forma lenta, eu falei que não dava, mas se dá assim de forma lenta, né? Gradual e insensível, e a outra caracterizada por mudanças bruscas, né, a qual cada uma corresponde a um movimento ascensional, né, mais rápido, que assinala mediante impressões bem acentuadas. Então, nós estamos passando por essa pandemia está nos fazendo refletir muito, mudar algumas coisas que nós pensávamos, que ia mudar nossa maneira de agir, nossa maneira de sentir, né, colocar para fora. Muitos de nós estamos colocando aquilo de mal que ainda existe dentro de nós, colocando para fora. Muitos estão colocando o que existe de bom, as virtudes, colocando em prática muito mais agora essas virtudes, fazendo bem. Nós vemos aí os médicos, enfermeiros, todos que estão na linha de frente nessa pandemia, né? Como tem amado, esse amor, viver pelo semelhante, né? Arriscar a vida pelo irmão, pelo próximo, né? Sem ver cor, nem credo, crença, nada disso. Então, uma coisa muito linda de se ver. O que nós temos observado, que muitas notícias tristes, muitas notícias desagradáveis chegam até nós, mas isso em consequência de divulgação do mal, o mal dá ibope, né? Enquanto que o bem não dá ibope. Então a gente vê mais o mal sendo divulgado do que o bem. Vamos divulgar o bem sempre, isso é importante, né? Esses movimentos, quanto às particularidades, ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais em seu conjunto. Então, esses movimentos de transformações é como se fosse uma fatalidade. Isso vai acontecer, isso está acontecendo e não tem como fazer isso parar. As convulsões físicas e morais que presentemente assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. É preciso, pois, muita prudência no agir, uma vez que as redes do Evangelho foram lançadas há muito tempo, né? Se nos mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, agora esclarecidos pela doutrina espírita, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. O bem prevalecerá na terra. A propósito, Jesus nos orienta: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está lá em Lucas, registrado no capítulo 11, versículo 9. E Emmanuel, por sua vez, analisando essa orientação de Jesus, esclarece: pedi, buscai, batei.
Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal, em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Então, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, diz Jesus lá em Mateus 13:49. À primeira vista, esse versículo sugere que estamos destinados a guardar o momento da consumação ou do julgamento final, como muitos acreditam, sempre no sentido punitivo, né? Mas a consumação dos séculos é um fato de natureza evolutiva, né? Vai terminar, consumar os séculos, sim, pum, acabou. Não. Significa apenas o fim de um período e o início de outro, marcado pelas inevitáveis transições. Tendo que reinar na terra, o bem tendo que reinar na terra, é necessário que sejam delas excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que esses espíritos permaneçam aqui o tempo que precisavam para se tornarem melhores. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terrestre tem que ascender, tem que evoluir, tem que crescer na hierarquia dos mundos, né? Então, ele será interditado como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos, né? Porque uns se achavam em condições de receber e outros não. Uns se esforçaram mais e outros não. Então, seremos lançados fora, né? Iremos para outros mundos que estarão nas condições de antes, né, da Terra, e lá vamos levar todo o conhecimento já adquirido e vamos ajudar aquele povo, né, a crescer. Isso se nós não nos rebelarmos, se nós aceitarmos as leis divinas escritas em nossas consciências e colocá-las em prática, né? Então, nós seremos exilados para mundos inferiores. A Terra é um mundo inferior e vai se tornar um mundo mais feliz, regenerado, né? Um mundo de regeneração, passando por essa transição, assim, para que ela se torne um dia um mundo feliz também, né? Então, Jesus, o governador do nosso planeta, presidirá essas transformações, está presidindo essas transformações, auxiliado pelos seus servidores, né, os espíritos puros, citados como os anjos nessa parábola. Esses
Anjos celestiais, por sua vez, contam com o apoio de espíritos esclarecidos, benfeitores, né? Entidades amigas que, assumindo missões e compromissos, como encarnados ou desencarnados, eles saberão aliviar dores, administrar essas perturbações e esses conflitos da melhor forma possível. Então, será sempre fácil para nós discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem, a que nos induzam. Aquele que nos induz ao bem é mensageiro divino. Ainda mesmo que traga consigo o fulgor da vida celeste, eles sabem acomodar-se ao singelo degrau das lides. A gente vê, né, a humildade de pessoas, que aquele coração imenso, né, e tanta humildade que nos faz sentir muito prazer, muita alegria, muita paz ao lado deles, né? Continuando, Mateus registrou lá: e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. 13:50, Mateus 13:50. Efetivamente, a humanidade terrestre passa por ocorrências difíceis, vivendo sob o impacto das dores e de sacrifícios. Isso é inegável. Nesse sentido, é sempre válida essa advertência de Paulo aos Coríntios. Ele disse: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Está registrado lá em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 10 e 11. Item 10 e 11, versículo 10 e 11. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados perante Deus e si mesmo deverão passar. O fogo depurador das reencarnações reparadoras, determinado pela lei de causa e efeito, vão reajustar essa marcha evolutiva, a nossa marcha evolutiva, né? No momento de transição que passa o planeta, caracteriza-se uma aferição de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados por prantos, por ranger de dentes, necessários ao progresso de transformação da humanidade. Nesse sentido, é preciso aprender a glorificar as tribulações, evitando lamentá-las. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna. É prosseguir com o Cristo, é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos dar amor a nós mesmos, ao próximo, porque sem amarmos a nós mesmos, sem amarmos o próximo, é impossível que amemos a Deus. E Deus espera de cada um, que cada um faça a sua parte, né? Que Deus nos ilumine sempre, que nos dê força, luz para que compreendamos a verdade e coloquemos em prática na nossa vida hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite.